Sempre ouvi histórias de caminhoneiros mais velhos, aqueles que já tinham uma longa estrada nas costas. Falaram sobre o caminho da morte, uma estrada no interior que, segundo eles, era um lugar onde o tempo parecia se arrastar e as sombras tomavam forma. Eu sempre ri disso. Mito de estrada, pensei. Algo para assustar os novatos. Eu sou Rogério, 42 anos e mais de 20 anos de estrada. Já passei por quase todas as rodovias do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Mas naquela noite, o que aconteceu comigo não foi algo que se aprende a encarar com o tempo. Não foi algo que poderia ter sido explicado por cansaço ou ilusão. Eu sei o que vi e o que vivi. Era uma noite de terça-feira, céu limpo, um pouco de neblina no asfalto. Eu estava voltando de uma carga em São Paulo, indo para o interior de Minas. A estrada estava vazia. Naquelas horas, o asfalto é um espelho, refletindo as luzes do caminhão e da lua, e você sente como se estivesse viajando entre dois mundos. Eu já estava na BR-116, um trecho mais afastado. Aquele pedaço de estrada tem algo de estranho e não é só a solidão. O rádio, que normalmente é meu companheiro, estava só fazendo chiado, sem pegar uma estação. Aí eu comecei a perceber. A estrada estava deserta, mas não era o normal. Nenhum carro, nenhum caminhão. Só eu e o meu som abafado do motor. Foi quando vi a primeira coisa que me fez gelar os ossos. No meio da estrada, a uns 300 metros à frente, tinha uma luz. Era fraca, mas eu podia ver claramente. Como se fosse uma lâmpada fraca em um poste quebrado. Ela estava lá, flutuando no meio do nada. Me aproximei com cautela, curioso e desconfiado. A luz não estava fixa, ela oscilava, como se estivesse se movendo mais devagar. Como se estivesse aguardando por mim. Eu desacelerei e comecei a pensar no que poderia ser. Deve ser algum caminhoneiro com problema no farol, pensei. Mas à medida que eu me aproximava, a luz não se movia mais. Ficava parada, cada vez mais intensa. E foi quando eu a vi. Uma figura, a uns 50 metros à frente. Era uma mulher. Ela estava parada no meio da pista, vestindo um vestido branco, com o cabelo comprido cobrindo o rosto. O que mais me assustou não foi a mulher, mas o fato de que ela não parecia se mover, nem se preocupar com o som do meu caminhão se aproximando. Tentei frear, mas o caminhão deslizou, o que aumentou ainda mais a sensação de desorientação. Eu estava em choque, mas também intrigado. Comecei a gritar para ela, pedir para sair da frente, mas ela não se mexia. Quando estava a uns 10 metros dela, a luz apagou. E foi aí que o pavor realmente se instalou. No lugar onde a mulher estava, não havia mais nada. Nada, só a estrada vazia. Eu estacionei o caminhão no acostamento e dei a volta para olhar melhor, mas a mulher simplesmente desapareceu. O silêncio tomou conta do lugar, um silêncio absoluto, como se o som não existisse mais. O farol do caminhão estava apagado e a única luz visível era a da lua, que iluminava o asfalto à minha frente. A sensação de frio foi instantânea, mas não era só o frio físico. Era um calafrio profundo que vinha de dentro, como se algo estivesse me observando. Eu dei a volta no caminhão e comecei a me afastar. Quando olhei para o retrovisor, vi algo que quase me fez perder o controle. A mulher estava atrás de mim, a mais de 100 metros, mas a figura estava mais nítida agora. O vestido branco, os cabelos soltos ao vento e, o mais assustador, ela estava correndo, com uma velocidade impossível para uma pessoa normal. Ela vinha na minha direção, mas de uma forma que não fazia sentido. Cada passo parecia ser dado em um lugar diferente. Eu acelerei o caminhão como nunca. A sensação de ser perseguido não me deixou em paz. Cada vez mais eu ouvia o som de algo batendo contra a cabine, como se alguém estivesse tentando entrar. Bati os olhos no espelho retrovisor de novo, mas não havia mais ninguém. Eu estava indo rápido, mas a sensação de que algo estava me alcançando era quase insuportável. De repente, a estrada à frente se torceu. Não era possível. Eu tinha percorrido aquele trecho 1000 vezes e sabia exatamente onde as curvas estavam. Mas ali no escuro, algo estava errado. A estrada que deveria continuar reto para o interior de Minas agora se bifurcava para um caminho desconhecido. Meu instinto me disse para seguir por ali. Algo me empurrava, como se a estrada me convocasse. Foi quando eu virei na curva e a noite caiu sobre mim de uma forma opressiva. Eu nunca mais vi as luzes da cidade, nem o brilho dos outros carros. Eu estava perdido. E quando olhei para o painel do caminhão,
Percebi algo que me fez tremer de pavor. O relógio digital marcava a meia-noite, mas a quilometragem estava estacionada. Eu já tinha percorrido mais de 50 quilômetros, mas o painel não se movia. O tempo parecia ter parado. E então a estrada começou a se transformar. Eu estava em uma terra que não reconhecia, mas sabia que estava em um lugar perigoso. As árvores ao lado da estrada estavam diferentes, mais escuras, com sombras que se moviam de forma independente, como se fossem entidades vivas. O ar estava pesado e cada respiração era um esforço. O mais perturbador foi o som. Não havia mais o barulho do motor. Não havia mais o som dos pneus no asfalto, apenas um sussurro vindo de todos os lados. As vozes começaram a aparecer em murmúrios desconexos, como se a estrada estivesse viva, falando comigo. Algumas das palavras eu consegui entender. Volte. Não deveria estar aqui. Quando finalmente olhei pela janela, vi a mulher novamente, agora parada ao lado do caminhão, olhando para mim com os olhos vazios. Ela não estava mais correndo, mas sua presença era ainda mais ameaçadora. Seus olhos estavam completamente brancos, sem pupilas, e ela parecia estar flutuando, sem tocar o chão. Eu tentei acelerar, mas o caminhão não respondia. A estrada parecia se esticar para o infinito. E foi quando uma luz brilhante apareceu na minha frente, como um farol, mas era tão forte que quase me cegou. Eu não sei o que aconteceu depois. Quando acordei, estava de volta à estrada conhecida, a BR-116, como se nada tivesse acontecido. O relógio do caminhão marcava 4h30 da manhã, e a quilometragem estava correta. Eu estava de volta ao meu trajeto. Mas algo havia mudado em mim. Eu sentia que a estrada não era mais a mesma. Algo havia cruzado comigo naquela noite. Algo que não deveria ser visto. Algo que não deveria ser lembrado. A mulher, eu nunca mais a vi. Mas sempre que passo por aquele trecho da estrada, eu sinto os olhos dela sobre mim. E o mais estranho é que, de alguma forma, eu sei que ela ainda está ali esperando, procurando outro viajante incauto para guiá-lo para o outro lado. Eu sou o último que passou por aquele caminho, e talvez por isso seja o único a ter voltado. Meu nome é Roberto, sou caminhoneiro há mais de 30 anos e já perdi as contas de quantas vezes fiz a rota São Paulo, Rio de Janeiro. Em todos esses anos, aprendi a conhecer cada curva, cada reta, cada pedágio. A estrada é minha casa, minha companhia, minha vida, e é por isso que ninguém, nem mesmo os mais experientes, vai me convencer de que o que aconteceu naquela noite foi uma simples coincidência. Era uma sexta-feira, quase 23 horas, e o céu estava limpo, mas a neblina parecia querer descer sobre a pista. Eu tinha acabado de carregar uma mercadoria em São Paulo e seguia em direção ao Rio. Nada de especial, apenas mais uma viagem comum, ou assim parecia. Eu já estava acostumado com a solidão da estrada. À noite, as rodovias ficam vazias e o único som que se ouve é o ronco do motor e o farol cortando a escuridão. Mas naquela noite, o silêncio parecia mais profundo, mais opressor. Como se até o vento tivesse medo de fazer barulho. A BR-116, aquele trecho entre São Paulo e o Rio, é famoso por ser tranquilo, mas de vez em quando algo estranho acontece. Sabe como é? Aqueles rumores que todo caminhoneiro conhece. Histórias de aparições, carros que desaparecem nas neblinas e até algumas lendas sobre uma mulher vestida de branco. Eu, particularmente, sempre dei pouca atenção a essas histórias. Era só conversa de quem queria impressionar os novatos ou de quem estava tentando fazer o tempo passar mais rápido. Mas naquela noite eu não consegui evitar. Eu estava perto de Guaratinguetá, quando vi algo à frente. A princípio, parecia só mais uma sombra nas margens da estrada. Era uma mulher, uma figura em pé no acostamento, olhando para o caminhão. Não tinha ideia de como ela estava ali, porque não havia sinal de parada, não havia posto de combustível ou qualquer coisa do tipo por ali. A mulher estava vestida de branco, com os cabelos longos e desgrenhados. Ela não se movia. Estava parada no escuro, olhando fixamente para mim. Isso me incomodou profundamente. Eu tinha visto outras pessoas na estrada antes, mas nunca alguém ali, no meio da noite, sozinha e parada daquele jeito. A sensação era estranha.
Minha mente começou a trabalhar rápido, buscando explicações. Talvez alguém tenha quebrado o carro, pensei. Ou quem sabe, ela está pedindo carona, mas está tão escuro que eu não a vi direito. Eu reduzi a velocidade, tentando observar melhor. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, a mulher se virou e começou a caminhar em direção à estrada. Foi aí que o pavor se instalou. A mulher estava se aproximando da pista. Por um momento, eu pensei em parar e perguntar se ela estava precisando de ajuda, mas algo me dizia para não fazer isso. Um instinto de autopreservação, sei lá. Aquelas histórias sobre aparições, sobre almas perdidas, começaram a voltar à minha mente. Eu já havia escutado falar de uma mulher de branco que aparecia em estradas desertas, mas eu nunca pensei que fosse ser eu, o próximo a vê-la. Eu acelerei, tentando deixar a figura para trás, mas à medida que eu passava, uma sensação estranha tomou conta de mim. O que mais me incomodava era que, apesar de eu estar acelerando, eu não ouvia o som dos pneus cortando o asfalto. O caminhão estava em total silêncio. Só o meu coração batendo acelerado parecia fazer algum som. E a mulher, a estranha mulher, estava ainda mais perto agora, a cada metro que eu avançava, como se ela estivesse andando ao lado do caminhão, sem pressa, como se estivesse me acompanhando. Parei o caminhão de repente, quase jogando ele para o acostamento. O que era isso? Não era normal. Eu olhei para o retrovisor e a mulher havia desaparecido. Não havia mais nada atrás de mim, nem sequer o som da estrada. Eu fiquei ali, parado, por uns minutos, tentando organizar a minha cabeça. Estava confuso, não sabia o que tinha acontecido. Talvez tivesse sido apenas a visão de alguém perdido, talvez eu estivesse cansado, mas o que mais me perturbava era a sensação de que algo estava errado, algo estava me seguindo. Relutante, decidi continuar. Eu estava perto de Taubaté, ainda muito longe do rio, mas a sensação de que algo não estava certo persistia. Quando olhei novamente para o painel do caminhão, percebi algo estranho. A quilometragem tinha parado. O marcador de distância não avançava nem 1 centímetro, apesar de eu ter acelerado a todo o vapor. O que estava acontecendo? Eu podia jurar que já tinha andado vários quilômetros desde que vi aquela mulher. Foi então que a estrada começou a mudar. Não fisicamente, claro, mas algo no ambiente parecia diferente. A estrada parecia mais estreita, a luz dos faróis parecia mais fraca e o ar estava pesado, como se o próprio ambiente tivesse se tornado mais denso. A cada quilômetro, a sensação de desconforto aumentava. O que antes parecia uma estrada familiar, agora estava estranhamente errada. O que mais me assustava era o fato de eu não ter encontrado nenhum outro veículo desde que vi aquela mulher. Não um carro, não um caminhão, nada. A estrada estava vazia. Foi quando a neblina apareceu, densa, mais forte que qualquer outra neblina que eu já tinha visto na vida. Ela desceu rapidamente, engolindo o asfalto. Eu reduzi a velocidade, mas a visibilidade era praticamente nula. O farol do caminhão mal iluminava alguns metros à frente. A sensação de que eu estava sendo observado voltou com força. E, de repente, eu percebi. A mulher estava de novo ali, parada no meio da estrada, me esperando. Mas algo havia mudado nela. Agora, não era mais uma mulher normal. Ela estava envolta em uma névoa tênue. Seus olhos agora estavam brancos, como se a luz estivesse em seu olhar. Seu rosto estava pálido, sem expressão, sem vida. Ela estava parada no centro da pista, em silêncio, como uma estátua. Eu sabia que não poderia passar por ela. Sem saber o que fazer, eu tentei dar marcha à ré, mas o caminhão não respondia. O motor morreu. E naquele momento, a estrada se distorceu. A paisagem ao redor começou a desvanecer, como se tudo ao meu redor fosse feito de névoa. As árvores, os campos, tudo desapareceu. Eu estava preso em algum lugar, algum tipo de limbo. A mulher, a dama de branco, se aproximou lentamente, seus passos não faziam som e seu olhar estava fixo em mim. A sensação de que o tempo havia parado
era esmagadora. Cada movimento que ela fazia parecia levar um milênio. Eu estava em choque, meu corpo paralisado de medo. Quando ela chegou ao meu lado, ela estendeu a mão, tocando a lateral do caminhão, e sussurrou com uma voz suave e fria: "Você não deveria estar aqui." Quando acordei, eu estava no meio da estrada novamente, o caminhão funcionando normalmente. A neblina havia desaparecido, a estrada estava clara, e a sensação de pesadelo tinha sumido, mas uma parte de mim sabia que algo havia mudado. Eu olhei para o painel. A quilometragem estava correta. Eu tinha realmente percorrido toda aquela distância, mas o que me perturbava era o fato de que eu não me lembrava de ter visto nenhum outro caminhão ou carro. A estrada estava vazia, como se o tempo tivesse engolido tudo. O mais estranho, porém, foi o retrovisor. Quando olhei, vi uma silhueta distante. A mulher de branco estava lá, ainda me observando, mas dessa vez ela não estava mais na estrada. Ela estava atrás de mim, em algum lugar, aguardando o momento certo para aparecer novamente. Não sei se algum dia conseguirei entender o que aconteceu, mas uma coisa eu sei: a estrada nunca mais será a mesma para mim. E sempre, em algum canto da noite, eu sinto o olhar dela, me observando. Ela está lá, à espera de quem, como eu, se atreva a seguir o caminho sozinho. Meu nome é Jorge, sou caminhoneiro há mais de 25 anos e, por mais estranho que pareça, eu nunca acreditei em fantasmas. Desde jovem, ouvi histórias sobre assombrações nas estradas, sobre almas perdidas vagando pelas noites silenciosas, mas sempre achei que isso fosse apenas conversa de gente, com medo ou querendo assustar os novatos. Eu que já rodei o Brasil inteiro, sabia que o que realmente assusta é o cansaço, o sono, as longas horas de solidão e a monotonia das rodovias. Mas o que aconteceu naquela noite, na minha rota mais comum, Brasília-Goiânia, mudou tudo. Era uma terça-feira, pouco depois da meia-noite. Eu estava voltando para Goiânia após carregar uma carga em Brasília. A estrada, como sempre, estava tranquila. A BR-060, a principal que liga as duas cidades, era uma estrada que eu conhecia de cor, mas naquela noite havia algo diferente no ar. O céu estava limpo, mas uma névoa estranha começava a se formar no asfalto. Não uma neblina normal, mas algo espesso, denso, como se a estrada estivesse sendo engolida por um manto branco. Eu não dei muita atenção a isso no começo. A estrada estava vazia, como de costume, e o rádio do caminhão não pegava nada além de estática. Eu não sou do tipo que conversa muito durante as viagens. Prefiro a companhia do motor e o som da estrada. Só que naquela noite, o silêncio parecia mais profundo, mais desconcertante, como se o mundo ao redor tivesse parado de existir e só restassem eu e a estrada. Eu já estava na metade do caminho quando comecei a ver algo estranho. A névoa parecia crescer a cada quilômetro, envolvendo mais e mais a pista. A luz do farol mal iluminava alguns metros à frente, o que me fez reduzir a velocidade. A visibilidade estava cada vez pior. Foi então que, no meio daquela escuridão, eu vi uma figura à beira da estrada. Era uma mulher. Ela estava parada, imóvel, olhando para mim. Uma figura alta, com cabelos longos e um vestido branco, tão branco que parecia brilhar na escuridão da noite. Ela não se movia, não fazia nenhum som, não parecia estar esperando carona, porque, ao contrário das pessoas que encontramos nas estradas, ela não estava acenando. Estava só ali parada, olhando fixamente para o caminhão. Eu apertei os olhos, tentando entender o que estava acontecendo. A estrada estava deserta, não havia postos de gasolina ou casas por perto. Como é que uma mulher poderia estar ali, sozinha, no meio da madrugada, a quilômetros de qualquer cidade? Meu instinto me dizia para continuar, para seguir em frente e não parar. Mas minha curiosidade foi mais forte. E, quando eu passei perto dela, o que me fez parar foi o que eu vi no retrovisor. Ela estava agora atrás de mim. A mulher não estava mais parada à beira da estrada. Ela estava no meio da pista, me observando, com os olhos fixos no meu retrovisor. A sensação de frio tomou conta do meu corpo e uma onda de desespero me invadiu. Eu não conseguia mais olhar para frente. Só podia ver aquela figura no reflexo do espelho. Eu acelerei, tentando me afastar o mais rápido possível, mas o medo fez meu coração bater mais forte. Algo dentro de mim dizia que eu deveria olhar para frente, que eu não deveria mais olhar para o espelho.
Mas a curiosidade, ou talvez a covardia, fez com que eu virasse a cabeça uma última vez. E foi aí que tudo mudou. Quando olhei para o retrovisor, não vi mais nada. A mulher havia sumido. Não havia sinal de ela ter se movido para algum lado ou ter saído da estrada. Ela simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Meu corpo estava gelado, as mãos tremiam sobre o volante e uma sensação de pavor me envolveu. Eu sabia que algo não estava certo, mas não conseguia explicar o quê. Continuei dirigindo, agora com a respiração ofegante, tentando afastar a ideia de que algo paranormal havia acontecido. Meu racional dizia que provavelmente foi só uma ilusão causada pela névoa. Eu estava cansado, com sono, e a minha mente poderia estar brincando comigo. Mas então, algo ainda mais estranho aconteceu. A estrada, que normalmente eu conhecia como a palma da minha mão, parecia diferente. As placas de sinalização estavam fora de lugar, como se tivessem sido trocadas. Em vez da tradicional placa de Goiânia, 60 quilômetros, havia uma placa com o nome de uma cidade que eu nunca havia ouvido falar. Mata Verde. Eu sabia que essa cidade não existia, não nas minhas rotas, pelo menos. Minhas mãos suavam enquanto eu olhava para os lados, procurando algum sinal familiar. O cenário parecia o mesmo, mas ao mesmo tempo, tudo estava distorcido, como se eu estivesse em um lugar diferente, um lugar que não deveria existir. A estrada parecia se esticar de forma inexplicável, como se estivesse me levando para um lugar longe da realidade. Foi aí que a mulher apareceu novamente. Ela estava à beira da estrada, parada, novamente. Agora mais próxima, quase ao alcance do farol. Seu olhar estava mais penetrante, mais intenso. Eu não sabia se deveria continuar dirigindo ou parar, mas a única coisa que eu sabia era que, se eu parasse, algo terrível aconteceria. Eu acelerei, com medo de olhar para o retrovisor, mas, mesmo assim, fui atraído a fazê-lo. E ela estava lá, agora mais perto, com os olhos fixos em mim. Ela caminhava lentamente ao lado do caminhão, sem pressa, como se estivesse apenas me observando, esperando. O farol iluminava seu rosto pálido, e eu pude ver mais claramente que seus olhos eram completamente brancos, sem pupilas, como se estivesse cega, mas ainda assim me encarando intensamente. A voz que ecoou em minha mente foi suave, mas estranhamente clara. Não era para você estar aqui, não era para você estar vivo. Aquelas palavras me desconcertaram. Algo dentro de mim sentia que a estrada havia se tornado um lugar completamente diferente. Eu estava sendo guiado por algo que não entendia, algo que estava além do meu controle. Eu olhei para o painel do caminhão, desesperado para ver se havia algo normal, algo familiar. Mas os números do velocímetro estavam mudando de forma estranha. Eu não estava mais em uma estrada conhecida. De repente, o caminhão deu uma solavanco, como se algo o tivesse empurrado. E foi nesse momento que eu vi, no horizonte, o que parecia ser uma cidade à distância. Mas a cidade estava envolta em uma escuridão densa, como uma sombra permanente. E quando a neblina se dissipou um pouco, pude ver que as ruas da cidade estavam vazias. Nenhuma luz, nenhum movimento. Apenas silêncio. Eu não sabia mais onde estava. Não sabia se eu estava em Goiânia ou em algum outro lugar. Não sabia se aquilo tudo estava acontecendo de verdade ou se eu estava delirando, perdido no meio de um pesadelo. Foi então que a mulher apareceu novamente, bem na minha frente, no meio da estrada. Ela olhou para mim uma última vez e suas palavras me atingiram com uma força indescritível. E então, tudo desapareceu. O caminhão parou, o farol se apagou e a estrada se desfez como uma névoa. A cidade, as árvores, a neblina, tudo foi engolido por um vazio profundo. Quando acordei, eu estava em uma estrada completamente diferente. O sol começava a nascer no horizonte e a paisagem era familiar. A BR-060. Eu estava de volta, como se nada tivesse acontecido. Mas, no fundo, eu sabia que algo tinha mudado. Algo que eu não poderia entender. Eu nunca mais vi a mulher. Mas, toda vez que viajo por aquela estrada, eu sinto sua presença,
como se ela estivesse me observando de algum lugar. Talvez ela estivesse certa. Talvez eu não deveria estar vivo para contar essa história. Agora, cada vez que faço a rota Brasília-Goiânia, a sensação de que algo está me esperando me acompanha. E quando a neblina começa a cair, eu sinto o frio da estrada, o olhar da dama de branco, esperando, silenciosa, pelo próximo viajante a ser levado. Eu sou Jorge, e essa é a história que ninguém nunca deveria ouvir. Meu nome é Cristiano, tenho 58 anos e 37 de estrada. Sou caminhoneiro de profissão, e a rota que percorro há quase 2 décadas é entre Florianópolis e Porto Alegre, sempre pela BR-101. Conheço cada curva, cada viaduto, cada sinal de trânsito dessa estrada como a palma da minha mão. Não tem mais segredo para mim. Já passei por ali de dia, de noite, com chuva, com sol, com neblina. Mas o que aconteceu naquela noite, eu jamais imaginei que fosse possível. Era uma terça-feira, mais ou menos às 22h. Eu estava indo de Florianópolis para Porto Alegre, como de costume. Não tinha mais pressa, não tinha mais o que pensar. A estrada estava tranquila, vazia, só eu e a estrada, como sempre. Fazia uma noite fria, a temperatura tinha caído bastante e uma leve neblina começava a tomar conta da pista, criando uma camada espessa que dificultava a visão. Eu já estava acostumado com aquilo, mas confesso que naquele momento parecia que o clima estava mais pesado, mais abafado, como se a própria noite tivesse se tornado mais densa. O rádio do caminhão estava chiando como sempre, mas eu não me incomodava com isso. Eu gostava do silêncio, só o som do motor e a estrada. Mas aquela noite parecia diferente. Havia algo de estranho no ar, algo que eu não podia identificar, mas estava lá, me observando. Por volta de 23h, quando passei por uma área mais deserta da rodovia, senti uma mudança brusca no ambiente. Eu estava em uma parte da estrada onde normalmente se vê pouca movimentação e a neblina estava mais espessa. Foi então que a vi. Ela estava à beira da estrada, em meio à névoa. Era uma mulher. Eu podia ver que ela usava um vestido branco, longo, que parecia brilhar de forma estranha na escuridão. Ela estava parada, de costas, e não se movia. A princípio, eu pensei que fosse uma caroneira, alguém pedindo ajuda. Normalmente, quando alguém aparece assim na estrada, o melhor é parar e oferecer ajuda. Mas algo me dizia para não parar, para não me aproximar. Um calafrio percorreu minha espinha. Essa sensação de desconforto, algo que eu nunca tinha sentido antes em tantas viagens, me fez apertar o volante. Conforme me aproximava, a mulher parecia ficar mais nítida. Eu pude ver que ela tinha o cabelo solto, longo, mas estava muito quieta, muito imóvel. Eu estava a poucos metros dela quando, sem entender por quê, virei a cabeça para olhar para o espelho retrovisor. E foi aí que a vi de novo. Ela estava atrás de mim. A mulher, em pleno meio da pista, me observava, com os cabelos voando com o vento. Mas o mais estranho foi a sensação de que, por um momento, a estrada à minha frente ficou em total silêncio. O motor do caminhão parecia abafado, como se o som estivesse sendo engolido pelo ar. Eu não podia acreditar no que via. A sensação de pânico se espalhou como uma onda de gelo. Eu olhei para frente e percebi que a estrada estava estranhamente mais escura, a neblina mais espessa. Eu tentei acelerar, mas o caminhão não respondia como deveria e a sensação de estar sendo observado foi crescendo cada vez mais. Eu olhei mais uma vez para o espelho retrovisor e a mulher estava mais perto. Mas não estava mais de costas. Agora, ela olhava diretamente para mim. Seus olhos estavam fixos, sem piscar. E eu vi que eles eram completamente negros, sem íris, sem pupilas. Apenas 2 manchas escuras, como buracos no rosto. Eu tentei acelerar mais uma vez, mas parecia que o caminhão estava sendo puxado para trás. Aquela sensação de impotência foi aterrorizante. Cada vez mais eu me sentia paralisado, como se estivesse preso em um pesadelo. Eu apertei o volante, tentando reunir a coragem para olhar para frente. Quando finalmente consegui olhar para a estrada, a mulher estava na minha frente, no meio da pista,
me encarando fixamente. Eu tentei desviar, mas parecia que o caminhão não obedecia. O que me fez parar foi o som. Não o som do motor, mas um som baixo, sibilante, como se algo estivesse rastejando no asfalto, bem atrás de mim. Eu olhei para o retrovisor, mas não vi nada. A estrada estava vazia. A mulher havia desaparecido. Eu parei o caminhão na beira da estrada e o mundo ao redor parecia ter congelado. A neblina agora estava tão espessa que eu mal conseguia ver mais de 2 metros à frente. O que estava acontecendo? Eu não sabia mais o que pensar. Havia algo de muito errado acontecendo ali, algo que eu não podia compreender. Eu desliguei o motor e saí do caminhão. A cada passo que eu dava na estrada, o silêncio parecia ficar mais pesado. A única coisa que eu ouvia era o vento, que agora sibilava, como se estivesse tentando me dizer algo, algo que eu não conseguia entender. Quando olhei para os lados, a estrada estava completamente diferente. A vegetação ao redor parecia estar murchando, as árvores estavam sem folhas, e tudo estava tingido de um tom esbranquiçado, como se a noite tivesse se tornado mais fria. Foi então que a ouvi. Uma voz suave, quase um sussurro, veio de algum lugar. Não deveria ter vindo. Aquela voz estava ao meu redor, vinda de todos os lugares, mas não havia ninguém lá. Eu olhei para todos os lados, mas só havia a neblina e a estrada vazia. A voz estava em minha mente, e ela parecia querer me guiar, me direcionar para algum lugar. Mas algo dentro de mim dizia para não seguir. De repente, eu vi a mulher novamente. Ela estava ali, de pé, no meio da pista, mas agora ela não estava mais quieta. Ela se movia lentamente em minha direção. Seus olhos negros estavam fixos em mim, e eu senti uma pressão crescente em minha cabeça, como se algo estivesse tentando entrar em minha mente. A cada passo dela, a neblina parecia se dissipar um pouco, mas a sensação de pavor se intensificava. Eu sabia que, se não fizesse algo, eu seria consumido por aquilo. Eu precisava voltar para o caminhão. Com um esforço imenso, entrei no caminhão e liguei o motor. Mas, ao olhar para o painel, percebi algo que me fez gelar. O mostrador da quilometragem estava girando, girando cada vez mais rápido, como se o tempo estivesse sendo distorcido. Eu tentei acelerar, mas a estrada parecia não acabar. Eu estava rodando em círculos. O que estava acontecendo? A mulher, agora mais próxima, estendeu a mão em minha direção, e então, como se o tempo tivesse congelado, ela disse, em voz baixa, "Você é o próximo?" Eu gritei, mas o som não saiu. O caminhão começou a se mover sozinho, sem que eu tocasse no volante. A estrada à minha frente parecia infinita. A neblina engoliu tudo. Eu estava preso em algum tipo de ciclo, em um lugar que não existia no mapa. A mulher continuava ali, observando, esperando. Quando finalmente percebi que não conseguiria escapar, algo mudou. A neblina se dissipou de repente. A estrada, agora limpa, apareceu à minha frente. O sol estava começando a nascer, e o céu azul começava a se abrir. Eu olhei ao redor e percebi que estava em um ponto da estrada onde eu nunca havia parado antes, mas onde eu sabia exatamente onde estava. O medo ainda me consumia, mas algo dentro de mim me dizia que eu havia sido libertado daquela prisão. Olhei para o retrovisor, mas não havia nada. Não havia ninguém. A mulher estava desaparecida. A estrada, porém, não era mais a mesma. O silêncio que antes parecia reconfortante, agora era opressor. Eu sabia que aquela experiência, aquele encontro, não havia sido um acidente. Algo havia me mostrado o que não deveria ser visto. Algo havia me levado a um limite que eu jamais imaginaria. E sempre que viajo naquela estrada, em algum momento, quando a neblina começa a se formar, eu sinto os olhos dela me observando, esperando para que eu ou alguém se perca de novo. Eu sou Cristiano, caminhoneiro com 37 anos de estrada, e até hoje, toda vez que passo por aquela parte da BR-101, sinto um calafrio percorrer minha espinha. E sei, com certeza, que a mulher de branco ainda está lá, aguardando pelo próximo viajante perdido. Meu nome é Gustavo.
Sou caminhoneiro há 12 anos e percorro a rota São Paulo-Curitiba com uma regularidade quase assustadora. Já fiz esse trajeto tantas vezes que, de olhos fechados, eu saberia exatamente onde virar, onde o asfalto fica mais liso e onde a curva vem mais fechada. A BR-116, a Via Dutra, já é quase uma extensão de mim mesmo. Conheço cada pedaço daquela estrada, ou melhor, eu conhecia até aquela noite. Era uma quarta-feira, por volta das 22h. Eu estava saindo de São Paulo, carregado com uma carga de eletrônicos, indo para Curitiba. O trânsito estava mais leve do que o normal, e a previsão de tempo dizia que a noite seria tranquila. Mas algo, não sei explicar o que, me disse que aquela noite não seria como as outras. Uma sensação estranha, um desconforto sem razão aparente, começou a tomar conta de mim enquanto eu passava pela cidade de Embu das Artes. O clima estava abafado e uma leve névoa se formava sobre a pista, algo que é bem comum nessas noites mais quentes. A estrada estava vazia, apenas alguns faróis distantes e os meus. No rádio, uma música qualquer tocava baixinho, mas minha mente estava distante, com os olhos fixos na pista à frente. Eu já estava cansado. As longas horas de estrada começam a pesar e o sono bate com força. Mas não foi o sono que me assustou. Foi quando comecei a perceber que, à minha esquerda, nas margens da rodovia, havia algo que não estava ali antes. Eu vi uma figura. Estava parada entre as árvores, com a silhueta imprecisa, quase como uma sombra. Parecia uma pessoa, mas algo sobre ela parecia fora de lugar. De início, achei que fosse um morador de rua, alguém tentando atravessar. Mas o que me fez parar de pensar isso foi o detalhe que me fez tomar um susto. A figura estava completamente imóvel, olhando fixamente para o caminhão. A princípio, tentei ignorar, mas a imagem me perseguia. Cada vez que olhava para o retrovisor, a silhueta parecia estar mais próxima. Algo em meu estômago apertou. Eu sabia que aquilo não era normal, não era uma pessoa comum, nem um morador de rua. Era como se a figura estivesse me seguindo, observando, mas com um propósito que eu não conseguia entender. A neblina que havia se formado aos poucos agora estava mais densa. O farol do meu caminhão iluminava na estrada à minha frente, mas não conseguia afastar a névoa que tomava conta da pista. E então ela apareceu novamente. Mas dessa vez, ela não estava mais só à margem da estrada, ela estava no meio da pista. Quando eu a vi no centro da rodovia, a adrenalina me fez apertar o volante com força. Faltavam poucos metros para passar por ela, e quando o farol a iluminou, eu vi que ela não estava mais sozinha. Havia outras figuras ao redor dela, mas elas estavam de costas, como se estivessem aguardando algo. No entanto, o que mais me desconcertou foi a expressão vazia da mulher à frente. Era uma mulher alta, vestida com um vestido longo e branco. Seus cabelos estavam desfeitos, como se estivesse à deriva no vento, mas seus olhos eram negros. Não havia vida neles, apenas um vazio profundo que parecia me engolir. Ela estava parada no meio da pista, olhando diretamente para o meu caminhão. E, por um momento, eu não consegui desviar o olhar, como se alguma força estranha, estivesse me prendendo. Eu pisei no freio tentando evitar uma colisão, mas antes que eu pudesse tomar qualquer atitude, a mulher se moveu. Ela foi para o lado direito da pista, com um movimento fluido e estranho, como se fosse uma figura saindo de um pesadelo. Não era um movimento natural. O que me deixou completamente apavorado foi que, antes de desaparecer, ela olhou para mim pela janela do caminhão. Eu senti uma dor de cabeça insuportável, uma pressão que parecia irromper da minha própria mente. E então, em um sussurro profundo e gélido, ela falou: "Você está muito perto." Eu não entendi o que ela queria dizer, mas aquela frase, dita com tanta intensidade, fez meu corpo tremer. Quando olhei novamente, ela já não estava mais ali. A estrada, a neblina, tudo parecia ter voltado ao normal, mas algo havia mudado. O relógio no painel do caminhão marcava 00:15. Eu tinha a sensação de que uma eternidade
havia se passado em questão de segundos. Aquela sensação não me deixava. Eu sabia que algo estava errado, mas não podia explicar. Olhei para o retrovisor, mas nada. O que me deu mais medo foi que, a cada quilômetro que passava, o relógio parecia adiantado, as horas se comprimindo, como se o tempo estivesse sendo distorcido. Meu coração acelerou e eu sabia que não estava mais sozinho na estrada. À medida que a noite avançava, a estrada começou a se transformar. O cenário estava se tornando irreconhecível, como se eu estivesse em uma versão paralela do mundo. O campo à minha esquerda, onde antes havia uma vegetação densa, agora estava vazio, desolado, com árvores retorcidas e sem folhas, como se o tempo tivesse congelado ali. As luzes da cidade pareciam se distorcer à distância, criando uma sensação de que eu estava indo em círculos. A estrada parecia não ter fim e a sensação de que algo me observava se intensificava. Eu não sabia mais se estava indo para Curitiba ou para algum outro lugar que não deveria existir. Foi quando ouvi um som, uma voz, mas não era uma voz humana. No começo eu pensei que fosse a minha mente jogando truques em mim, mas logo a voz se tornou mais clara, mais próxima. Ela não vinha de fora, mas dentro do caminhão. Eu não sabia se estava sonhando, se estava delirando, mas a voz parecia me chamar. Você está perdido, você não pode voltar. Eu olhei em volta, mas não havia ninguém, apenas o som da estrada e o barulho do motor. O rádio estava desligado, mas a voz continuava, mais e mais, sussurrando palavras que não faziam sentido. Você não pode sair daqui. Eu olhei para a pista e então vi algo que me fez parar completamente. Não estava mais na rodovia que eu conhecia. A estrada à minha frente agora estava desmoronando, como se o asfalto estivesse rachando, como se a terra estivesse se abrindo. E no meio disso tudo, eu vi ela novamente, a mulher de branco, Etchant. Ela estava no meio da estrada, com seus olhos negros fixos em mim. Mas, dessa vez, ela não estava mais sozinha. Havia outras figuras ao seu redor, escuras, sem forma, sombras que pareciam se mover sem intenção, como se não fossem humanas. Eu tentei dar ré, tentar escapar, mas o caminhão não reagia. Ele estava preso naquele lugar, naquela estrada distorcida, como se algo o tivesse engolido. Eu não conseguia mais enxergar claramente. A neblina estava tão espessa que parecia uma cortina que separava dois mundos. Eu sabia que, se não saísse dali, algo muito pior aconteceria. Foi quando uma das sombras se aproximou. Eu vi a mão estendida, dedos longos e finos, tocando o vidro do meu caminhão. Eu não sabia o que era, mas o medo se transformou em desespero. No espelho retrovisor, a mulher sorria, um sorriso torto, vazio. E então, as palavras novamente ecoaram em minha cabeça. Você está no lugar certo, mas você não vai sair. Com um esforço, eu finalmente consegui girar a chave de ignição e o motor do caminhão ligou novamente. Eu pisei no acelerador com força, sem olhar para trás. A estrada, a neblina, tudo parecia estar se desvanecendo. Eu sentia que algo ainda me observava, mas eu não podia parar, não poderia dar mais uma olhada. A cada quilômetro que eu percorria, a sensação de alívio começava a surgir, mas também um medo profundo, uma sensação de que, talvez, eu tivesse deixado algo para trás, algo que não deveria ser deixado. Quando finalmente cheguei em Curitiba, não sabia mais se aquilo tudo tinha sido um pesadelo ou se realmente aconteceu. Eu olhei para o painel do caminhão. A quilometragem estava normal, mas o relógio, aquele relógio maldito, mostrava que eu havia gastado horas a mais na estrada do que eu deveria. A sensação de estar sendo seguido, de estar perdido, ainda estava em mim. E toda vez que faço essa rota, a mesma sensação vem. Não importa o quanto eu tente. Meu nome é Felipe, tenho 42 anos e sou caminhoneiro há 18. A minha estrada, aquela que eu conheço como a palma da minha mão, é a Rota Santos-São Paulo. Não tem segredo para mim. A BR-116 é uma velha conhecida, uma estrada de uma beleza inusitada e, por vezes, traiçoeira.
Desde a primeira vez que peguei esse caminho, no início da minha carreira, já sabia que aquela pista tinha algo de diferente. Mas só agora, depois de tanto tempo, consigo ver o que realmente acontece quando as luzes da cidade se apagam e a escuridão toma conta da rodovia. Era uma quinta-feira fria, por volta das 22 horas. Eu estava indo de Santos para São Paulo, como tantas outras vezes. O trânsito estava calmo e eu dirigia o caminhão pela pista já escura, com os faróis cortando a neblina. A visibilidade não estava das melhores, mas nada que me assustasse. Eu já estava acostumado com o clima da noite e com as curvas da estrada. Não deveria ser nada diferente das outras viagens. Mas naquela noite, a estrada parecia diferente. A neblina estava mais densa, mais impenetrável e o silêncio era absoluto. O rádio estava desligado, o que normalmente me ajudava a manter a concentração. Mas naquela noite, até o som do motor parecia abafado. Eu olhava para os faróis, esperando ver os reflexos das placas de sinalização, mas elas não apareciam. Era como se algo estivesse cobrindo a estrada, algo invisível e inexplicável. A cada quilômetro o desconforto aumentava. Algo me dizia que eu não estava mais na mesma rodovia, mas eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Então olhei para o retrovisor. Foi quando eu a vi. Ela estava atrás de mim. A princípio, pensei que fosse apenas a minha mente pregando peças. Mas à medida que os segundos se passavam, o desconforto na minha barriga aumentava. Eu acelerei, mas a sensação de que algo me seguia, algo que não deveria estar ali, se intensificou. Olhei para o espelho retrovisor mais uma vez e vi a silhueta. Uma mulher. Ela estava parada no meio da estrada. Não havia outro carro à vista. Só ela ali, no escuro, com os cabelos longos e soltos. O vestido branco, sujo e esfarrapado, balançava com o vento e ela não se movia. Seus olhos eram fixos e, mesmo à distância, eu podia sentir que ela me olhava com uma intensidade que me fazia suar frio. Meu corpo congelou. Não sabia o que fazer. Talvez fosse uma pessoa precisando de ajuda, eu pensei. Afinal, aquelas estradas, às vezes, são perigosas, especialmente de madrugada. Mas à medida que me aproximava, uma sensação gelada tomou conta de mim. Algo não estava certo. Eu reduzi a velocidade, mas quando olhei novamente para o espelho, a mulher não estava mais lá. Não a vi em lugar nenhum. O que eu vi foi algo ainda mais bizarro. O campo ao redor da estrada parecia diferente. As árvores, as casas à distância, tudo parecia deformado. Como se estivessem distorcidos, um borrão macabro de sombras e luzes. E então eu ouvi. Era um sussurro, algo tão baixo que eu quase não conseguia ouvir. Ele vinha de dentro do caminhão. Eu olhei para os retrovisores, pensando que talvez alguém tivesse subido sem que eu percebesse. Mas o banco ao meu lado estava vazio. Volte, volte para trás. A voz era uma mistura de lamento e súplica. Eu pensei que fosse uma alucinação, que o cansaço estava me afetando. Mas o medo me dominava. A sensação de que algo estava errado, algo maligno, não me deixava. Eu olhei para a estrada à frente, tentando focar, tentando afastar o terror que começava a invadir minha mente. Mas quando olhei para os espelhos novamente, a mulher estava lá. Agora, ela estava mais perto. O pânico começou a tomar conta de mim. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu sabia que não era normal. Eu parei o caminhão na beira da estrada, os faróis iluminando a figura à minha frente. Ela não se movia, mas seus olhos, aqueles olhos negros e sem vida, estavam fixos em mim. A sensação de sufocamento aumentou. Eu sentia o peso daquela presença, como se ela estivesse dentro do meu corpo, dentro da minha mente. O ar ao redor parecia mais denso, pesado, como se a noite fosse engolir o mundo. Eu não consegui mais olhar para ela. A única coisa que eu consegui fazer foi acelerar o caminhão, sair dali o mais rápido possível. Mas por mais que eu tentasse, parecia que eu estava preso. A estrada se estendia à minha frente, mas a sensação de que a mulher me seguia era inescapável. Eu não estava mais em uma estrada comum. Eu não estava mais em São Paulo. Eu estava em algum lugar entre o real e o sobrenatural. Quando olhei novamente para o retrovisor, vi algo ainda mais horrível.
não era mais uma mulher. Era uma criatura. Seus olhos, antes humanos, agora eram fendas negras, sem pupilas, e a pele de seu rosto estava desfigurada, esticada, como se estivesse se derretendo. O sorriso dela era tão grande que quase rasgava seu rosto, e o pior de tudo, ela estava sorrindo para mim como se soubesse algo que eu não sabia. Eu gritei. Não era só medo, era pavor. Era um desespero tão profundo que eu perdi a noção do que estava acontecendo. De repente, as luzes do caminhão começaram a piscar e a criatura desapareceu. Tudo ficou em silêncio. A estrada à minha frente parecia normal, como se nada tivesse acontecido. Mas algo em mim sabia que a estrada não era mais a mesma. Eu olhei para o painel. O relógio, que antes estava correto, agora mostrava um horário impossível. Estava mais de 2 horas adiantado. Eu sabia que não poderia ter viajado tanto tempo sem perceber. A estrada estava mais vazia agora. As luzes da cidade, antes visíveis ao longe, agora estavam apagadas. Eu parecia estar viajando para lugar nenhum. Tudo ao meu redor parecia se desintegrar em uma névoa impenetrável. Quando finalmente entrei em São Paulo, algo parecia errado. A cidade estava lá, mas as ruas, os prédios, tudo parecia apagado, em uma espécie de apagamento fantasmagórico. O som da cidade, o movimento, os faróis dos carros, tudo estava morto. A cidade estava viva, mas ao mesmo tempo não estava. Era como se eu tivesse entrado em outra dimensão. Eu parei em um posto de gasolina e tentei me recompor. Respirei fundo, tentando colocar as ideias no lugar. Eu sabia que a estrada, aquela estrada, tinha algo de sobrenatural, algo que eu não conseguia explicar. Naquela manhã, quando o sol finalmente surgiu, tudo parecia voltar ao normal. As ruas estavam movimentadas, os carros voltando à vida, mas eu não conseguia tirar da cabeça o que havia acontecido. Eu estava convencido de que havia algo na BR-16, algo que não deveria estar lá. Quando olhei para o retrovisor do meu caminhão, vi, por um momento, o reflexo da mulher novamente. Mas antes que eu pudesse reagir, ela desapareceu. Apenas um sorriso grotesco no vidro, como uma lembrança de que, se eu voltasse para aquela estrada, ela estaria me esperando. Não voltei mais àquela estrada à noite. Eu sou Felipe, caminhoneiro com 18 anos de estrada, e o que eu vi naquela noite, naquela estrada, ainda me persegue. Sempre que passo perto da BR-116, sinto a presença dela, observando, esperando. Eu sei que, de alguma forma, ela está lá, em algum lugar entre o concreto e a neblina, aguardando pela próxima vítima. E, sempre que olho para o retrovisor, me pergunto, será que ela está me seguindo? Meu nome é Kleber, sou caminhoneiro há 24 anos e sempre fiz a mesma rota, Campinas para São Paulo, todos os dias, ano após ano. Conheço cada curva, cada placa de sinalização, cada buraco na pista. O que mais poderia acontecer? Eu estava tão acostumado com aquela estrada que parecia mais uma extensão de minha própria vida. Mas, como tudo que parece seguro, às vezes a estrada esconde mais do que a gente imagina. Era uma terça-feira, por volta das 23h30. O clima estava abafado, típico de uma noite de verão. Eu estava carregando uma carga de produtos eletrônicos e o trânsito estava bem leve, o que era uma surpresa para aquela hora. Os faróis do meu caminhão cortavam a escuridão da rodovia dos Bandeirantes e o rádio tocava uma música antiga, mas nem mesmo o som daquelas canções familiares me trazia conforto. Eu sabia que algo estava estranho assim que passei por Sumaré. A estrada parecia mais deserta do que o normal, como se todas as pessoas tivessem desaparecido de repente. Um silêncio opressor pairava no ar, e a sensação de que algo estava observando me fez prender a respiração. Olhei para os espelhos retrovisores, mas o que vi não fez sentido. Uma figura, lá atrás, a quilômetros de distância. Ela parecia caminhar ao longo da estrada, no escuro, sem se importar com os carros ou caminhões que passavam. Eu achei que fosse um morador de rua ou algum pedestre desavisado. Mas à medida que fui me aproximando, a figura não parecia de carne e osso.
Ela era alta, muito magra e vestia um manto negro que se arrastava pelo chão. Quando passei por ela, a sensação de que algo estava errado se intensificou. Eu tentei ignorar, como sempre faço quando vejo algo estranho na estrada, mas o desconforto persistiu. Quando olhei pelo retrovisor, a figura já não estava mais no lugar onde a vi pela primeira vez. Agora, ela estava mais perto. Aproximadamente a 100 metros de distância, aquela presença me observava, imóvel. Não consegui ver seu rosto, mas seus olhos, ou o que eram aqueles pontos brilhantes em sua face, estavam fixos em mim. Meu estômago se revirou. Algo não estava certo. Eu sabia disso. Mas, de alguma forma, consegui seguir viagem, acelerando um pouco, tentando sair da sensação de que estava sendo perseguido. O rádio, que até então tocava suavemente, ficou mudo de repente. Eu olhei para o painel. O relógio estava marcando 00:45, mas, no entanto, a sensação de que o tempo não estava passando direito ficou comigo. Como se eu estivesse preso em um ciclo, em um momento que não avançava. E foi aí que a voz apareceu. A princípio, pensei que fosse a minha mente me pregando peças, mas logo ficou claro que não era isso. A voz não vinha de dentro do caminhão. Ela estava no ar, ao meu redor. Era como se alguém estivesse falando diretamente no meu ouvido, mas sem som, apenas uma vibração no ar. Eu me forcei a não ouvir, tentei ligar o rádio, dar mais atenção à estrada, mas a voz parecia estar em todos os lugares. Volte para o início. A frase foi simples, mas carregada de uma autoridade gélida. Eu olhei para o painel, tentando me concentrar. Mas, de repente, as luzes do caminhão começaram a piscar, como se algo estivesse interferindo diretamente na eletrônica do veículo. Eu estava começando a perder o controle da situação. Foi quando ela apareceu novamente. Dessa vez ela estava bem à minha frente, no meio da pista, parada como uma estátua. Era a mesma figura de antes, mas agora ela estava mais perto, mais clara, mais real. Seu manto negro parecia se mover, mas não com o vento. Algo dentro de mim, uma sensação instintiva, me dizia para não parar, para não olhar para ela. Eu joguei o caminhão para a direita, desviando da figura, mas no instante em que fiz isso, o farol direito apagou de repente. A luz iluminou apenas um trecho pequeno da estrada à minha frente, e quando olhei para a esquerda, a mulher estava ali. Ela estava em pé, observando, com os olhos fixos nos meus, como se estivesse esperando algo. Eu podia sentir minha pele arrepiada, um gelo percorrendo a espinha. Eu sabia que não podia mais ignorar. Ela estava me chamando. Foi nesse momento que percebi que a estrada à minha frente já não era mais a mesma. As árvores que antes estavam à beira da rodovia estavam agora deformadas, como se estivessem se retorcendo em direção a mim, como mãos fantasmagóricas tentando me alcançar. A estrada, que deveria ser reta e bem iluminada, agora se curvava de forma estranha, como se estivesse se distorcendo. Eu sabia que algo estava acontecendo. Não estava mais em Campinas, não estava mais em São Paulo. Eu estava em algum lugar entre o real e o irreal. Eu continuei acelerando, mas quanto mais eu tentava sair daquele lugar, mais a estrada parecia se esticar, mais os quilômetros se multiplicavam, e o relógio no painel parecia estar parado no mesmo horário. Eu olhava para os lados, tentando encontrar algum ponto de referência, algo que me dissesse que eu ainda estava no mundo real. Mas não havia nada, apenas a estrada, que agora parecia sem fim, e a figura que ainda estava lá, me seguindo. Foi então que a voz voltou. Você não vai sair. Você nunca vai sair. Eu franzi a testa desesperado. A presença parecia estar se aproximando mais e mais. Era como se eu estivesse preso em um loop, em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Eu tentei frear, tentar entender o que estava acontecendo, mas os freios não funcionavam direito. O caminhão continuava indo, sem parar, sem controle. Eu tentei olhar para os espelhos, mas não via nada, além de escuridão. Nem mesmo o farol direito estava acendendo mais. De repente, uma luz fraca apareceu à distância.
uma luz que parecia me chamar. Eu acelerei ainda mais, esperando que aquela luz fosse a saída, a libertação. Mas, conforme eu me aproximava, percebi que a luz não estava na estrada, mas sim acima dela, suspensa no ar. Era uma luz fria, azulada, como uma aurora boreal, mas não havia nada bonito nela. Ela parecia ameaçadora, como se fosse uma porta para outro mundo. E foi aí que eu vi. A figura estava diante de mim, mas não era mais a mesma mulher. Agora, ela tinha um rosto de uma palidez fantasmagórica, sem olhos, sem boca. Apenas uma forma, uma massa informe de escuridão que me olhava fixamente. Eu parei o caminhão, ou melhor, o caminhão parou sozinho. Ele não respondia mais aos meus comandos. E então, a coisa falou, com uma voz que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Você escolheu essa estrada. Agora você está preso aqui. Não há mais volta. Eu não sabia se estava sonhando ou se aquilo era real. O que eu sabia é que algo muito antigo e maligno estava acontecendo naquela estrada. Eu não sabia como, mas eu tinha sido escolhido para fazer parte de algo que eu não compreendia. Algo que não era para ser compreendido. Quando as luzes do caminhão começaram a falhar, a estrada à minha frente se desfez completamente. Tudo ao meu redor se transformou em um borrão escuro, e a última coisa que vi foi o sorriso da figura, que agora tinha um sorriso largo, monstruoso. Eu acordei no dia seguinte em um posto de gasolina na beira da estrada. Não sabia como cheguei lá, mas meu caminhão estava intacto. O relógio estava marcando a hora certa, mas eu sabia que algo estava errado. A cada vez que passo por aquela estrada, sinto o olhar da figura me observando e a voz sussurrando ao meu ouvido. Você vai voltar. E não importa o quanto eu tente escapar, eu sei que um dia ela vai me chamar novamente. Eu sou Kleber, caminhoneiro com 24 anos de estrada, e a estrada nunca mais foi a mesma desde aquela noite.